16 de novembro. Quando você olha para o dia à sua frente, vê um caminho complicado e conturbado, com trilhas que se abrem em todas as direções. Você se pergunta como é possível encontrar seu caminho em meio a esse labirinto. Então se lembra daquele que está sempre com você, segurando-o pela mão direita. Pensa na minha promessa de guiá-lo com meus conselhos e começa a relaxar. Quando olhar novamente para a estrada, perceberá que uma névoa de tranquilidade se assentou sobre ela, nublando sua visão. Você só será capaz de enxergar alguns metros à sua frente, de modo que começa a se concentrar mais em mim e aproveitar a minha presença. A névoa é uma proteção para você, pois o traz de volta para o presente. Por mais que eu habite todo o tempo e espaço, você só pode se comunicar comigo aqui e agora. Dentro de poucos dias, a neblina não será mais necessária, porque você terá aprendido a se manter atento a mim e no caminho que está diante de você. Vamos orar. Jesus querido, como é bom sentir a sua presença nesse instante aqui conosco. Louvado sejas. Pedimos, Senhor, que nos ajude a estar sempre atentos na tua presença, que nós possamos seguir firmes, atentos à tua luz, no teu amor, que nós possamos ser capazes de sentir que fazemos parte de algo maior, que nós possamos seguir transmitindo o bem, participando desse trabalho no bem. Precisamos que esteja sempre a nos abençoar, a nos auxiliar, porque sozinhos não conseguimos, Senhor. Com a tua presença constante, estaremos sempre fortes, buscando o que é necessário para a nossa visão, para a nossa audição ser contigo. Buscando, observando e trabalhando na seara do bem. Queremos ser esses trabalhadores, Senhor, por isso pedimos que fique conosco, nos orientando, nos conduzindo. Obrigado, Senhor, por mais esse evangelho, mais essa oportunidade contigo aqui, todos reunidos. Gratidão, Senhor. Abençoe o nosso estudo, que possamos entender e tentar praticar a tua palavra. Fique conosco agora e sempre, assim seja. Ai, que coisa boa! Quem gostaria de ler o nosso evangelho hoje? Levante o dedinho. Deixa eu ver. Quem? Lívia! Vamos lá. O capítulo 23, item 4. Deixar pai, mãe e filhos. Capítulo 23, item 4. Vamos lá. Deixar pai, mãe e filhos. Todo aquele que tiver deixado por meu nome sua casa, ou seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, sua mãe, sua mulher, ou seus filhos ou suas terras, por isso receberá o cêntuplo e terá por herança a vida eterna. Mateus, capítulo 19, versículo 29. Então, Pedro lhe disse: por nós vedes que tudo deixamos e que vos seguimos. Jesus lhes disse: digo-vos em verdade que ninguém deixará pelo reino de Deus ou sua casa, pai, mãe, seus filhos, irmãos ou sua mulher, que não receba já neste mundo muito mais e no século futuro a vida eterna. Lucas, capítulo 18, versículo 28 a 30. Um outro lhe disse: Senhor, eu vos seguirei, mas me permite dispor antes o que eu tenho da minha casa.
Jesus lhe respondeu: todo aquele que, tendo a mão na charrua, olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Lucas, capítulo 9, versículos 61 e 62. Sem discutir as palavras, precisa aqui procurar o pensamento, que era evidentemente este. Os interesses da vida futura se sobrepõem a todos os interesses e todas as considerações humanas, porque está de acordo com o fundo da doutrina de Jesus, ao passo de que a ideia da renúncia da família seria a sua negação. Não temos, aliás, sob nossos olhos, a aplicação dessas máximas no sacrifício dos interesses e das afeições da família pela pátria? Censura-se um filho por deixar seu pai, sua mãe, seus irmãos, mulher e filhos para marchar em defesa do seu país? Não se lhe reconhece, ao contrário, o mérito por se separar do ambiente doméstico e do aconchego da amizade para cumprir um dever? Há, pois, deveres que se sobrepõem a outros deveres. A lei não torna uma obrigação a filha deixar seus pais para seguir seu esposo. O mundo está repleto de casos em que as separações, as mais penosas, são necessárias, mas as afeições não são quebradas por isso. A distância não diminui nem o respeito, nem a solicitude que se deve aos pais, nem a ternura pelos filhos. Vê-se, pois, que mesmo tomadas ao pé da letra, salvo o termo odiar, essas palavras não seriam a negação do mandamento que prescreve honrar pai e mãe, nem do sentimento de ternura paternal, e com mais forte razão, se tomadas quanto ao espírito. Elas tinham por finalidade mostrar, por uma hipérbole, quanto era imperioso o dever de se ocupar com a vida futura. Deveriam, aliás, ser menos chocantes num povo e numa época em que, em consequência dos costumes, os laços de família tinham menos força do que numa civilização moral mais avançada. Esses laços, mais fracos nos povos primitivos, fortificam-se com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. A própria separação é necessária ao progresso, ocorre nas famílias como nas raças. Elas se abastardam se não há cruzamento, se não se enxertam uma nas outras. Há uma lei natural, tanto no interesse do progresso moral, quanto no progresso físico. Essas coisas não são examinadas aqui, senão no ponto de vista terrestre. O Espiritismo nos faz vê-las de mais alto, em nos mostrando que os verdadeiros laços de afeição são os do espírito e não do corpo. Esses laços não se rompem nem pela separação, nem mesmo pela morte do corpo, que eles se fortalecem da vida espiritual pela depuração do espírito, verdade consoladora que dá uma grande força para suportar as vicissitudes da vida. Bom, esse é aquele capítulo, né, da moral estranha, né? Que a gente sempre estranha, né, os textos. E aqui ele está falando, né, de uma coisa que a gente volta e meia sempre fala aqui, que é do apego, né? Esse apego que a gente tem que impede a gente, né, de evoluir. Porque, às vezes, a gente pensa no apego, né, como o apego... A gente leva logo para o apego material, né? É automático. Quando a gente pensa em apego, a gente pensa em apego material. Mas a gente, às vezes, deixa de lado também apego sentimental, né? Apego de, poxa, o que vai acontecer quando meu pai e minha mãe desencarnarem? Quando, não sei, se meu esposo desencarnar na minha frente e tal, a gente nunca pensa muito nisso, né? Como vai ser a minha reação, né? Se as pessoas desencarnarem primeiro e eu ficar mais um tempo, não sei. Como vai ser isso? A gente não leva isso muito, não sei, não pensa. E eu acho que aí está o pior apego que a gente pode ter, né? Que é o sentimental. O apego sentimental, eu acho que ele coloca a gente ainda mais para baixo que o material, porque a gente, além de se prejudicar, a gente prejudica o outro, né? Porque, com certeza, a gente sabe que tudo é vibração, tudo é energia. Então, a partir do momento que algum ente querido meu, um exemplo, né? Algum ente muito querido meu venha a falecer, e eu tenho um apego emocional muito grande com ele,
né? Eu fico puxando ele para cá, vamos assim dizer, e não é legal, porque todo esse meu pensamento de saudade, de tristeza, acaba atingindo ele onde ele está. E ele começa também a se entristecer, porque, poxa, por que eu estou aqui? A pessoa está lá e tal. E começa a criar essa vibração, esse laço que vai fazer tanto mal para mim, que estou aqui encarnada, quanto para a pessoa que está desencarnada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E Jesus, quando ele vem dar esse ensinamento para a gente, né? Você tem que odiar seu pai e sua mãe, né? Tem uma passagem que ele fala isso, né? Não é odiar, é amar menos no sentido exatamente desse apego, né? Você não pode ficar apegado, até porque somos espíritos. Se estamos juntos aqui agora, eu como filha, meu pai como pai, minha mãe como minha mãe, enfim, se estamos aqui assim hoje é porque somos espíritos simpáticos. Então, de alguma forma, vamos estar sempre interligados, né? Se realmente existir esse amor, esse afeto, esse carinho, a gente vai estar interligado. Então, nada nunca se perde, né? O que acontece é que as coisas mudam, né? Meu pai pode vir a desencarnar, aí quem sabe daqui a uns bons anos a gente venha, eu posso vir como mãe dele. E assim pode acontecer de qualquer forma, de acordo com a necessidade evolutiva de cada pessoa. Então não há por que a gente ter apego. Só que a gente fica meio inseguro, né? Porque a gente tem esse véu do esquecimento, então a gente não se lembra de como é a vida espiritual, vamos assim dizer, de forma plena, né? Então, como a gente tem esse véu do esquecimento, a gente acaba esquecendo também disso, de que nada se perde. As coisas podem mudar, né? As coisas estão sempre mudando, mas nunca nada vai se perder. Não é porque uma pessoa que eu amo muito veio a falecer antes de mim, nunca mais eu vou vê-la. Não, isso não existe. A gente pode ver sim quem a gente ama. E a gente pode ver até encarnados, né? Em sonho, a gente pode ver, nada nos impede, né? De ter um desdobramento e a gente, por acaso, por permissão, ir visitar essa pessoa ou essa pessoa vir visitar a gente. Então, mesmo com essa barreira, vamos assim dizer, do mundo espiritual com o mundo material, há possibilidade, sim, da gente se reencontrar em algum momento, né? Nos sonhos, enfim. Então, quando Jesus, né, ele trouxe esse ensinamento para a gente, ele queria falar disso, de desapego, que a gente precisa disso para a nossa evolução. Ainda não estamos plenamente preparados para isso. Uns estão mais, outros estão menos. Uns são mais apegados, outros são menos, né? Eu, particularmente, acho que só vou saber quando acontecer realmente comigo, porque falar é fácil, né? Chegar aqui e falar, não, mas a pessoa vai desencarnar. Então... Mas a gente sabe que o sentimento na hora pesa e muito, né? A saudade também pesa e muito. Então, eu acho que se eu tivesse que falar em relação a apego, né? Eu falaria que eu sou mais preocupada com isso, com o apego sentimental, do que com o apego material. Porque o apego material, ele faz mal para a gente, mas a gente até consegue, né, se desvencilhar e tal, né, com cuidado, mas o apego sentimental, eu acho que ele é mais perigoso, né, porque a gente fica, né, com aquela ânsia, aquela coisa de estar com a pessoa, de ver a pessoa. Então, a gente tem que sempre se policiar em relação a isso, porque é uma questão também evolutiva, né? Não vamos ser totalmente 100% desapegados nessa vida, porque se a gente fosse, nós já seríamos espíritos mais evoluídos, né? Com certeza. E a gente só tem que, foi o que eu falei, sempre nos policiar, tomar cuidado em relação a isso, porque o apego não é bom para ninguém. Apego não é amor, entendeu? Começa a ficar uma coisa até meio... O apego permeia a obsessão, entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado também com isso, de não começar a obsediar a outra pessoa porque a gente a ama e começar a confundir amor
com esse criar, né, de uma gaiola e colocar todos aqueles que a gente ama dentro dessa gaiola só para ficar perto da gente. Isso não existe, né? Ninguém, a gente sabe muito bem que ninguém é de ninguém, né? A gente vem, a gente pode vir como parentes, vir como amigos, vir como pai, como mãe, e as coisas sempre mudam, né? As coisas não acabam, elas mudam. Então, a gente tem que ter sempre consciência disso, de praticar, né, sempre esse desapego sentimental, ter a consciência de que quando o amor é verdadeiro, o carinho, o afeto é real, com certeza a gente não vai simplesmente nunca mais ver a pessoa. Isso não vai acontecer, a não ser que a pessoa tenha outras missões, outros planos a serem seguidos, mas elas sempre vão estar com a gente de uma forma ou de outra, né? Deus é perfeito, então eu tenho certeza que ele não vai simplesmente, por motivo nenhum, separar aqueles que se amam, entendeu? Então, o amor é dele, né? Então, eu acho que é isso. A gente tem que tomar cuidado com o que passa no coraçãozinho da gente. E aí vem aquela questão também, né, de nos conhecermos, né? Nos conhecermos bem, de saber, né, o quão apegado ou não somos, até que ponto é amor, até que ponto é uma obsessão, né? Que a gente pensa muito nos espíritos obsediando a gente, mas a gente pode muito bem estar aqui na Terra encarnado e obsediar espíritos que às vezes estão lá do outro lado querendo se desenvolver, querendo correr atrás do dele, né? Evoluir, e a gente fica aqui puxando eles aqui para o nosso lado. Também não é legal, a gente também tem que ter cuidado com isso, né? De sermos obsessores mesmo encarnados. Então, acho que era isso. Show, muito bom. Quem mais gostaria de falar do nosso tema de hoje? Márcia. Então, o que a Lívia falou, né, é muito pertinente pelo tema que saiu. E olhando assim, observando as palavras dela e até o próprio texto, esse apego que a gente tem, aqui como encarnado, tem várias, vamos dizer assim, várias nuances, várias vertentes, né? É o apego material, é o apego a ideias, né, que não são boas, que a gente tem que colocar aqui. As nossas ideias, nossas tem que sempre estar em transformação, seguindo sempre o melhor, né? A gente tem que estar com o espírito aberto para novas ideias. Então, esse apego também, né? Que muitas pessoas utilizam até a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu penso assim, vou morrer assim. As pessoas mais velhas também, que a gente observa a dificuldade que elas têm para mudar ou para aceitar algo novo, esse é um exemplo de apego a ideias, né? Apego a sentimentos também, a gente tem muito apego, a gente só fica naquela coisa material, mas esse apego a sentimento, a rancor, a alguém que nos magoou há 5 anos atrás, e a gente vai arrastando aquele rancor, aquela mágoa dentro da gente como uma nuvem, né? No nosso coração. Isso também atrapalha a nossa evolução, né? A dificuldade que a gente tem de desapegar das ofensas e a dificuldade também que a gente tem de desapegar dos afazeres para pensar e falar de Jesus, né? Por exemplo, a gente está aqui, todo mundo reunido, mas a gente tem tantas outras coisas para fazer e a gente, muitas das vezes, coloca isso na frente. Isso é um apego. Porque o momento de falar, de estudar, de falar das coisas de Deus e de Jesus é muito melhor para espiritualmente falando, para a nossa evolução, porque todas as outras coisas nos serão acrescentadas. E a gente ainda tem essa dificuldade. Eu tenho muita. Não está me ligando. Desculpa, recebi uma ligação.
Então, é para a gente refletir mesmo essa questão e da gente trabalhar esse nosso lado do desapego, né? Dos sentimentos, de deixar de lado os nossos afazeres e parar, respirar, sentar, estar integralmente, né? Naquele momento. Ideias também, a gente está sempre aberto a novas ideias, refletir, mesmo que naquele momento aquela ideia a gente não concorde, mas que a gente possa refletir profundamente no que o outro está falando e, de repente, né, no futuro dar até razão, nossa, eu estava equivocada, o outro estava certo. Então, a gente tem que começar a trabalhar também essa transformação desse desapego. Porque o da matéria é difícil, todo o desapego é difícil, né? Porque a gente tem que abandonar. Mas a gente tem que também dicotomizar isso, né? Separar, abrir um leque para poder trabalhar mais na gente. É isso. Meu celular está caindo. Alguém mais quer falar do nosso estudo de hoje? Levante. Suelen! Ei. Oi, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui refletindo e ouvindo meninas, né, falarem as contribuições valiosas de todas elas, e eu fiquei aqui refletindo que talvez, apenas um talvez, né, uma das ideias e bases que fazem com que a gente se apegue, talvez seja o medo. E principalmente o medo da transformação. Porque quando a gente se apega a alguma coisa, a alguém, uma emoção, a gente cria ilusão de segurança. Pessoal, eu não estou escutando nada, não sei vocês aí. Eu estou escutando. Sai e entra de novo, Márcia. Espere a minha sair e entrar? Você não, Suelen, a Márcia. Pode falar, a gente está te ouvindo. Tá bom. Então, eu fiquei pensando nisso, porque quando a gente se apega, a gente cria uma ilusão, controle, distância. Isso nos faz acreditar naquilo. A gente tem medo da transformação, por mais que ela seja positiva. Então, isso é algo que eu pensando, mesmo a gente sabendo que a gente precisa se transformar, que isso é necessário para a nossa evolução, a gente tem uma certa insegurança e por isso a gente se apega até às coisas ruins. Eu fiquei pensando também na importância que há, né, na necessidade da gente ter redes de apoios que nos conheçam, que nos apoiem mesmo a crescer. Mas a gente se confunde muitas vezes em ter essas redes de apoio e se transformar, como a Lívia falou, em dependências emocionais. E aí a gente simplesmente cria essas dependências que nos sufoca e sufoca os outros. O que a Lívia falou também sobre a gente ser possíveis obsessores, isso é muito sério. A gente acaba anunciando, às vezes, uma pequena emoção de ciúmes pode se transformar assim. A gente pode ir assediando alguém com uma atitude de ciúmes, de controle e confundindo, achando que é amor. Isso é algo que a gente realmente tem que refletir muito. Eu não sou mãe, mais uma vez pronuncio aqui essa questão e sou educadora, sou professora, e como essa questão da educação é importante, como a gente precisa auxiliar, né, as crianças a saber lidar com essas questões emocionais, não confundir amor com como a gente precisa trabalhar essa questão também conosco mesmo, que apesar de sermos adultos fisicamente, a gente ainda é tão criança, né? Tão infantil para essas questões. A maioria de nós não fomos educados assim, né? A parte emocional, até porque nossos pais nem têm consciências sobre isso mesmo, né? Mas a gente está tendo agora uma grande oportunidade de estudo
de prestar atenção nisso, amor, muita paciência e trabalhar aos poucos essas questões. Muito, muito bom. Show. Alguém mais quer falar alguma coisa do nosso estudo de hoje? Vou só, então, falar algumas coisinhas aqui. Que, assim, quando a gente olha esse tema, né? Abandonar pai, mãe e filhos. A gente fica assim, meu Deus! Todo esse capítulo da estranha moral, a gente fica assim, como assim? Mas, sim, não é desprezar, né? Os interesses e os deveres aqui da vida material. Não é o desprezo, não é abandonar, não é? É viver na Terra. Viver na Terra tem a finalidade da gente desenvolver, né, o nosso espírito, da gente desenvolver intelectualmente e moralmente. Então, essa é a finalidade da gente estar aqui. Quando a gente chega aqui no planeta Terra, a gente acaba esquecendo. Mas a nossa finalidade é desenvolver, mesmo que seja um pouquinho, desenvolver o nosso intelecto e nossa moral. E tudo o que a gente vive, a gente deve propiciar, né? A gente deve usar para a gente poder melhorar esse desenvolvimento, para a gente engrandecer espiritualmente e moralmente, né? Então, por isso que as meninas tanto falaram da questão do apego, né? Que a gente não vai conseguir desenvolver se a gente estiver apegado. E a existência, a nossa vida é tão agitada, é tão conturbada, é tão louca, é tão rápida que a gente não vai percebendo. Por isso que é bom a gente parar e refletir. E é tão importante a gente estar fazendo o evangelho, porque a gente tem uns minutos para a gente poder fazer essa reflexão e voltar ao eixo, né? Que a existência é uma oportunidade valiosa para a gente desenvolver através dessas experiências que a gente está vivendo. Então, que a gente pegue essa oportunidade valiosa e que a gente use da melhor maneira possível. Esses abandonos que às vezes acontecem na nossa vida são necessários. E Deus sabe de tudo, Deus sabe o que faz, Deus sabe o que é melhor para a nossa evolução. Então, se existem alguns abandonos, é porque eles são necessários para que a gente aprenda a agir por si mesmo, para que a gente evolua, para que a gente confie nas nossas capacidades, para que a gente desenvolva ainda mais a nossa responsabilidade dos nossos atos. É uma oportunidade, todo tipo de abandono que acontece é uma oportunidade na nossa vida de aprendizado, com essas novas experiências. E as meninas falaram sobre vários tipos, né, de abandono, e eu até coloquei aqui no chat também, até lugares também de apego, né? Às vezes a gente é apegado também a lugares. Olha que louco isso. E o Espiritismo nos ensina que a gente deve observar, né, sobre o ponto de vista da imortalidade do espírito, que a gente sabe que o espírito é imortal. Que muitas vezes a gente mergulhado aqui no dia a dia, naquela confusão, nos afazeres, a gente esquece. Mas a gente tem que lembrar que nós somos imortais e essa vida é muito curtinha. A gente tem que aproveitar. É isso que eu queria falar. E nosso tempo já está acabando. E alguém gostaria de fazer a prece final hoje? Levante o dedinho, ou então escolho. Vou escolher, se ninguém levantar o dedo. Fátima, tu podia fazer a prece final hoje? Ah, Fátima, faz aí. Faço sim, faço sim. Vamos fechar os olhos, pensar em Jesus, acalmar nossos pensamentos. Amado Mestre Jesus, obrigado pela oportunidade de voltar a participar do Evangelho. Obrigado por essa turma maravilhosa, que traz tantas visões diferentes sobre temas que antes eu já tinha visto. Senhor, rogo a Ti
que cada um de nós, diante do que foi dito hoje, possa absorver cada um a seu modo, né, dentro da sua evolução, uma forma para a gente conseguir colocar em prática, Pai, que eu sei que esses encontros não são em vão, né? Se nós estamos aqui aprendendo o Teu Evangelho, Pai, é porque nós precisamos, já passou da hora da gente colocar ele em prática. Então, Senhor, eu rogo a Ti, a Tua misericórdia, para que a gente consiga absorver isso e, principalmente, que a gente consiga colocar em prática. Peço a Tua permissão e a de Deus para que possamos finalizar essa reunião com a Tua bênção e o Teu carinho. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Que Deus fluidifique nossas águas, colocando nelas os remedinhos que a gente precisa. Vamos tirar nossa foto? Vamos. Maravilha! 1, 2, 3 e sorrindo! Pronto, pode se mexer. Um beijo, até amanhã, se Deus quiser. Beijo, meninas. Fiquem com Jesus. Até amanhã.